Os porquês. Por que eles causam tanta dúvida? Será porque são difíceis? Que nada! Porquês não são difíceis. Depois da explicação de hoje, será muito mais fácil entender esse conteúdo. Mas preste bem atenção no contexto frasal em que cada um dos porquês aparece. Isso é pré-requisito para você gravar bem esse assunto. Se você quiser fazer uma busca no portal, você vai encontrar um conteúdo multimídia chamado Ortografia, que trabalha os porquês. É a partir deste conteúdo multimídia que eu vou trabalhar o assunto. Há duas situações simples para você usar este tipo de porquê. Em perguntas, como é o caso dos exemplos, por que não pediram a outra pessoa? Ou, Antônio, por que você não foi à aula? São dois porquês de pergunta. Mas existe uma outra situação, quando o porquê pode ser substituído pela palavra razão, ele será separado. O porquê resposta de pergunta será o porquê junto. Este porquê pode ser também substituído por pois. Então, além da resposta de pergunta, que o porquê será junto e sem acento, quando o porquê tem a função de conjunção e pode ser substituído por pois ou por quanto, por exemplo, ele também será junto. Observe estes exemplos. Ele estava triste porque não havia recebido nenhum prêmio. Aqui, o porquê está indicando causa e consequência. A ideia, ele estava triste, é a consequência. E a causa, porque ele não havia recebido nenhum prêmio. Substituído por pois, ficará da seguinte forma. Ele estava triste, pois não havia recebido nenhum prêmio. Ou, ele estava triste porquanto não havia recebido nenhum prêmio. E o porquê separado e com acento? Este porquê encerra uma frase. Por exemplo, eles fizeram isso, não sei porquê. Ou, vamos sair mais cedo por quê? São duas frases em que o porquê aparece no final. Independente se é pergunta ou não, ele será sempre separado e com acento. Falta ainda o porquê junto e com acento. Neste caso, trata-se de um substantivo. Por exemplo, todos sabem o porquê de estarmos aqui. Ou, este porquê eu nunca vou descobrir. Aqui, há elementos que identificam o substantivo. Por exemplo, o artigo o e o pronome demonstrativo este. Sempre quando há elementos determinantes como estes, você terá um porquê junto e com acento. Se você quiser treinar um pouco esse assunto, basta procurar questões no banco de questões do portal. São questões de vestibular, mas esta aqui é bem simples e, de alguma forma, retoma as regras que eu expliquei anteriormente. Depois de ler o texto, você vai assinalar a alternativa correta, veja bem, a correta, quanto à grafia dos porquês. A primeira alternativa diz o seguinte: o texto diz de forma implícita por que Machado de Assis foi para a escola. A letra B diz, afinal, Machado de Assis voltou para a escola por quê? Porque hesitava entre o Morro de São Domingos e o Campo de Santana? É a letra C. A D, qual o porquê dessa indecisão? E a última, Machado de Assis compreende por que deveria guiar para a escola. Qual a alternativa correta? Só pode ser a letra E, que será separado porque pode ser substituído por razão.
Machado de Assis compreende a razão pela qual devia guiar para a escola. E as demais, porque não estão corretas? A letra A não está correta porque deveria ser escrito separado e sem acento. Assim, teria a mesma justificativa da alternativa E, que pode ser substituído por razão. A letra B não está correta, por quê? Porque aparece o porquê no final de frase e sem acento. E o correto é com acento. Na letra C, o porquê de pergunta deveria ser separado. Na letra D, faltou o acento, porque aqui o porquê será substantivo. A presença do artigo o anteriormente identifica esse tipo de porquê. Há muito mais questões para você pesquisar no banco de questões. Continue explorando o conteúdo porquês e bom estudo! Hoje era isso.